Olá, eu quero dar algumas dicas ou sugestões para as pessoas que estão iniciando o grego bíblico nesse exato momento. Primeiro, que você não precisa ser afoito, desejar saber o máximo de informações possíveis no curto espaço de tempo. O estudo deve ser algo gradativo, subindo um degrau de cada vez. Acontece que, às vezes, as pessoas pulam etapas, passam para áreas mais complexas quando ainda não dominaram o básico. Nesse primeiro momento, então, a minha palavra é: tenha uma base, forme um edifício sobre uma base, e não o contrário. Porque, às vezes, se você quiser logo construir as paredes de um edifício, vai lhe faltar o quê? Sustentação, no caso gramatical. E por falar em gramática, a gramática ela é essencialmente importante no aprendizado das pessoas. O grego bíblico não é utilizado para fins de conversação, senão para a leitura do Novo Testamento. Eu, particularmente, não sei qual é a pronúncia exata do grego que era falado no período, por exemplo, de Jesus, naquele período chamado Koiné. Mas o fato é que, adotando um tipo de pronúncia, que é a erasmiana, com uma ligeira adaptação como eu faço, a gente tem condições de fazer a leitura e entender à medida que a gente vai avançando no nosso conhecimento gramatical também. Porque a leitura está associada com esses elementos gramaticais que são sumamente importantes. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui como conselho é que você não se preocupe muito no tocante à pronúncia. Particularmente, este que nos fala já gastou muito tempo com a pronúncia correta, a exata, ouvia um professor aqui, outro lá, e cada um tinha uma maneira de pronunciar. Agora, acontece que eu mesmo, dentro da pronúncia erasmiana que eu adoto, eu tenho a minha adaptação, eu me dou o direito de fazer essa adaptação, mas não desconsiderando os elementos gramaticais. Não é uma, vamos dizer assim, uma forma arbitrária tomada por mim. Pelo contrário, é que, na verdade, a minha preocupação maior é ler, entender e poder lidar com esses casos gramaticais existentes na língua grega. Para você ter uma ideia, todos os 10 casos em língua portuguesa nós temos no grego koiné, que é o grego bíblico. Ora, se você quer ser bem-sucedido no grego koiné, você precisa ter uma boa base de português. O básico, o elementar, é necessário. Agora, se você não tem uma base no português, você pode, à medida que estudar o grego, paralelamente, ter uma gramática em mãos e todas as vezes que houver a necessidade, você recorrer. Da mesma forma, é um dicionário, por exemplo, de língua portuguesa. Vai estudar grego koiné, tem um dicionário de língua portuguesa. Por quê? Todas as vezes que você não entende, você fica confuso. Você não entende um vocábulo ou um termo. E onde é que está o sentido das palavras? No nosso caso, em língua portuguesa, no dicionário. Você vai recorrer ao dicionário da sua própria língua vernácula. Naturalmente, você vai precisar de ter um dicionário de grego. Geralmente, os que nós temos são muito sucintos, ajuda no primeiro momento, mas não vai ser utilizado de uma forma intensa lá na frente. Mas para esse momento inicial, vai dar conta do recado. Agora, uma outra coisa que você pode fazer nesse período é o seguinte: não tem acesso ao grego bíblico, ao Novo Testamento, em língua grega, o que você faz? Entre um dos sites que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai acessar de maneira online, gratuita, e você vai acessar, por exemplo, a versão MA28, que é um texto crítico e muito adotado e utilizado no Ocidente, principalmente. Você vai poder fazer a sua leitura e fazer as suas consultas a partir das línguas originais.
Lembrando que o texto não é original. São manuscritos, são cópias, vou dizer assim, dos textos chamados originais. Porque os originais nós não temos. Esta é a grande verdade. Mas nós temos inúmeras cópias, boas por sinais, e que vale a pena serem conhecidas e lidas sobretudo. Então, você pode acessar um site conforme eu vou deixar na descrição e ainda buscar através dos dicionários gregos, de forma também gratuita e online, buscar utilizá-los da melhor maneira possível. Ou seja, tendo apenas a internet, você terá condição de ter acesso aos textos originais do Novo Testamento, ter acesso a uma gramática, inclusive, gratuita, e, por sua vez, a dicionários para me auxiliar nesse processo de leitura e tradução. Mais importante do que falar uma frase inteira em grego é você saber algumas questões relacionadas à sintaxe, à questão morfológica, à questão relacionada à semântica, entre outras coisas. Tudo isso leva tempo e não é para ser, vou dizer assim, assimilado e logo já colocado em prática no sentido de sair falando grego. Gente, não é dessa maneira. Se você está aprendendo grego, depois de uns 2 anos, mais ou menos, você vai ter uma base, aí sim você vai poder ter muito mais facilidade e familiaridade, tanto com a obra em uma relação ou referência ao Novo Testamento, uma familiaridade nesse sentido, e também com os dicionários e gramáticas. O importante é você começar devagar, sem pressa, mas fazendo o seguinte: você precisa ter disciplina, você precisa ser esforçado, uma pessoa dedicada. Sem estas coisas, o estudo não avança, não vai para frente. E não adianta, vou dizer assim, fazer uma oração se esta não vier acompanhado realmente de uma intenção, não apenas de uma vontade, mas sobretudo de uma decisão de aprender de uma vez por todas a língua grega. Talvez você pense assim, não é do meu interesse aprender a língua grega, a antiga, porque não é mais falada. Pode ser que não seja seu interesse, mas se você quiser e essa língua grega, você pode aprender, por exemplo, moderno. Você aprendendo moderno, você também vai ter condições de fazer a leitura do texto Koine. Muito bem à vontade. Mas para aqueles que querem realmente aprender o grego Koine para lidar com a Bíblia, fazer a sua própria leitura, tradução e fazer os seus estudos, não apenas de vocábulos, mas de textos, sentenças, enfim, você pode dar esses primeiros passos certo de que terá êxito, desde que você coloque em prática algumas dessas sugestões ou dicas, ou ainda que venha pegar pelo menos uma delas e aperfeiçoar, melhorar. Você que conhece muito bem a sua realidade melhor do que eu, você pode então, vou dizer assim, ampliar algo que foi colocado aqui, com o intuito de ajudar, mas você poderá certamente ampliar e fazer com que tenha êxito dentro da sua própria realidade. Deixo aqui essa dica e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo gradativamente, aos poucos, as pessoas.